Olá a todos e a todas, dando continuidade aqui à série de vídeos sobre administração pública brasileira. Falamos já em outros vídeos sobre a estrutura básica da administração pública, dentro do seu desenho constitucional de 89. Falamos da questão da federação e sua relação necessária com a democracia, para que ela possa funcionar a contento. E no último vídeo tratamos da questão da administração pública dentro do seu modelo patrimonialista. Hoje falamos aqui da administração pública burocrática, que é exatamente efeito da industrialização que chega ao Brasil, mesmo que tardiamente, sobretudo na era Vargas e depois tendo continuidade na época da ditadura cívico-militar, e da necessidade, então, de que o Estado, dentro de uma concepção nacional desenvolvimentista, possa agir para criar as condições de uma modernização da economia e do espaço urbano, né, que agora adquire papel central. Dessa forma, né, para realizar a finalidade de um Estado desenvolvimentista, a necessidade antes de modernizar os quadros da administração pública. E essa modernização dos quadros da administração pública vai ser feita dentro do modelo que é conhecido como burocrático weberiano. O contexto, como nós falamos, dessa modernização e dessa utilização desse modelo, conhecido como burocrático aqui no sentido weberiano, é a conhecida, né, na história como Era Vargas e a ditadura cívico-militar. A Era Vargas, né, inicia exatamente depois do esgotamento do modelo econômico baseado nas oligarquias agrárias, tendo como centro São Paulo e Minas Gerais, São Paulo representando aí as oligarquias do café, Minas Gerais da pecuária, do leite, né? Por isso que era conhecido como República do Café com Leite. E, inclusive, isso gerava exatamente uma alternância de presidentes paulistas e mineiros. Esse esgotamento se dá pela necessidade, né, de criação de um mercado interno, de uma indústria brasileira. E do ponto de vista político, a gente vai ter novos atores sociais que querem participar das decisões políticas e que estavam alijados naquele momento, né? Você vai ter uma burguesia urbana, né? Com poder aquisitivo econômico, insatisfeito com essa questão política, porque não tem seus interesses resguardados, né? Não tem participação nesse cenário político. E você tem um Brasil extremamente agrário, dependente de uma economia de produtos primários, né? Sobretudo aí o café. E então tem toda uma insatisfação política, né? Que vão gerar movimentos, talvez o mais forte que depois vai apoiar Vargas, né? O tenentismo, exatamente aqueles oficiais insatisfeitos com essa situação política, que perdiam moralização da política, o voto secreto, né? Porque a gente tinha eleições extremamente viciadas por conta do patrimonialismo, né? Do certo coronelismo, até ameaça, né? De você não poder, você ter que exercer o seu voto numa determinada direção por medo de represália, enfim. E a questão da educação, né? O Brasil aí bate recorde de analfabetismo. Não tenho agora o dado na cabeça, mas vocês podem pesquisar depois. Isso vai ser algo assim absurdo, né? As pessoas que não sabem nem ler nem escrever.
E aí são questões básicas, né, para a modernização, né? Você tem um novo tipo de trabalhador urbano que precisa ter pelo menos o primário, então você precisa de uma escola pública universal. Você tem uma nova burguesia financeira não, mas comercial, industrial, nascente, que precisa de incentivo. Você precisa dar suporte às cidades e quem participa do poder político é o pessoal do agro. Né? O agro aqui, nem no sentido agro que nós temos hoje, que é extremamente tecnológico. Né? E movimentos, essas insatisfações desse grupo, o tenentismo, por exemplo, né, vai apoiar o Vargas. E em 1929 a gente sabe que teve a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, e aí você vai ter uma recessão nos Estados Unidos, e como as economias estão muito ligadas à economia norte-americana, isso causa um efeito cascata. E aqui no Brasil, você vai ter o Estado, né, para poder sustentar a oligarquia do café, tendo que comprar os estoques que não estavam sendo vendidos, né? E esses estoques não eram aproveitados, eram queimados. Então, vejam só aí, além da insatisfação que já existia, você vai ter uma questão econômica visível, que é como se começasse a ruir as bases dessa antiga oligarquia, né? Que a gente sabe que não vai desaparecer. Inclusive, os lucros dessa oligarquia foram necessários para começar a industrialização brasileira. Então, a Era Vargas começa exatamente com o apoio dos militares, né, que são um grupo, eu diria infelizmente, que eu acho que militares não, assim como as igrejas, né, não deveriam não funcionar como partidos políticos, né, entre aspas, mas aqui no Brasil sim, tem uma grande força, não só aqui no Brasil. Foram eles que proclamaram a República, né, acabaram com o Império, foram eles que de alguma forma apoiaram aí, né, a partir do tenentismo a Era Vargas, e por aí vai. E tudo isso leva ao golpe de 30, que Vargas toma o poder, até a Constituição de 34, ele se torna presidente, de 34 a 37, de 37 a 45. 37 é o novo golpe, a nova Constituição, Constituição nos moldes do fascismo italiano de Mussolini, e 45 o exército entra de novo na jogada, tira o poder do Vargas, conduz o Brasil para uma redemocratização. Olha que loucura. Os militares apoiaram a redemocratização. Tiraram o Vargas e aí se cria volta novamente a ser democracia, com eleições diretas, coisas assim, institutos nem pensáveis hoje em dia, né? Você poder votar no presidente e no vice-presidente, você tem uma posição na própria chapa, né? Que não era uma chapa, mas depois se tornavam, é, enfim, a cabeça, né, do executivo em nível federal. E em 50, né, o Vargas se candidata novamente, né, 51, e ele volta a ser presidente como por eleições livres, né? Ou seja, é uma pessoa que pode ser uma encarnação do príncipe do Maquiavel, né? Ele surfa em todos os contextos e consegue governar como ditador, consegue governar como dentro de um contexto de ampla democracia, indo nos braços do povo, enfim. E em 54, os militares insatisfeitos com ele, enfim, ele já sem forças para levar avante, né, seu trabalho. Tem muitas teorias sobre isso, mas é famoso, né, o suicídio dele, em que ele deixa um bilhete dizendo que sai da vida para entrar na história. Muitas pessoas dizem que esse suicídio do Vargas vai atrasar aí em 10 anos o que seria depois o golpe militar, que dá início à ditadura cívico-militar. Não é cívico aqui porque teve ampla. Pode ser empresarial também, né? Mas cívico aqui no sentido mais amplo, porque teve apoio da direita católica, a sua bandeira
de Deus, da terra, da pátria, os costumes, teve apoio dos setores empresariais, que sentiam medo, tinha o fantasma do comunismo, né, na época, até hoje, né, mas na época muito mais forte, porque nós estávamos em plena Guerra Fria, e aí as duas potências tentavam cooptar os países, né, ou para a União Soviética, ou para os Estados Unidos, ou para o comunismo, ou para o capitalismo. A forte interesse dos Estados Unidos sempre viu a América Latina como quintal, e aqui no Brasil foi uma ótima oportunidade, né, dentro do contexto do governo do João Goulart, que era um governo socialista, não comunista, que propunha grandes reformas, foi uma grande oportunidade para justificar uma tomada do poder, né? Em nome da defesa do Brasil contra o comunismo, ateu, contra a família, etc, etc, propriedade privada, sagrada propriedade privada, você tira a, você desconstrói o desenho democrático que nós tínhamos, né? E o Brasil vai ser governado por decretos, os famosos atos institucionais. O primeiro ato institucional, dá poder para os militares caçarem mandatos, dissolver o presidente, enfim. O ato institucional número 4 cria a nova Constituição de 67 e o ato institucional número 5 começa o período de chumbo, o período mais pesado, né, da ditadura militar, porque se institucionaliza, né, com o ato institucional número 5 a censura e a perseguição. Agora é institucionalizado, né, porque você não tem mais direito a habeas corpus, você dissolveu o pouco de garantias fundamentais que existia, né? Você dissolve o Congresso, você manda, né? Sem oposição. Claro que tinha ali os dois partidos, o MDB e o Arena. Arena, situação, MDB, oposição entre aspas, né? Mas você não tinha eleições diretas para presidente, e com o tempo você vai ter intervenções para governadores, enfim. Então, é um período, de fato, muito duro. E exatamente nesse período da era Vargas, da ditadura civil-militar, é que há a mudança, né, que já tinha sido feita, a mudança de paradigma econômico e de paradigma administrativo. Já no século XIX, você vai ter a industrialização, Inglaterra, países da Europa, Estados Unidos, né, industrial, você já vai ter reformas que já leva em consideração um novo tipo de trabalhador, que é o trabalhador da cidade, uma nova classe social, ali, a burguesia, enfim. E aqui no Brasil começa ali 30, né? Um pouco mais atrasado, atrasado no sentido de comparado com os outros países que começaram no século XIX, né? E a ditadura civil-militar leva isso avante e faz essa mudança também, né? Utilizando o Estado, né? O grande modelo aqui de Estado é o Estado nacional desenvolvimentista, no sentido de que se entende que o Estado é o grande promotor das mudanças econômicas, sociais, com participação ativa, nacional exatamente porque procura fortalecer essa indústria nacional, essa economia nacional, interna, e capitalista. Falando aqui um pouquinho aqui das reformas da administração pública, né, na era Vargas. O Projeto Nacional Desenvolvimentista, exatamente o projeto de desenvolver, fazer o crescimento econômico, né, a partir do Estado ativo, né, na industrialização, né, só para ter uma ideia, durante o período aqui do Vargas, a gente vai ter cerca de 56 agências estatais criadas, né, então você vê como o Estado aqui se coloca no mercado mesmo, agências estatais como empresas públicas, ele é o primeiro que vai criar ali as primeiras empresas públicas, né? Dentro daquilo que vai ser chamado da administração indireta. Antes você tinha só administração direta, salvo exceções, né? Salvo exceções. E agora você vai ter as primeiras empresas públicas. Então o Estado não só incentiva o mercado, porque nem existe
essa demanda, essa oferta, né, no mercado. Então, o Estado tem que criar, é quase como se criasse do zero. Tem a burguesia urbana, mas que ainda não tem condições. O Estado tem digamos assim, capital para isso, né? Então, as primeiras empresas estatais são criadas, né? E entre empresas estatais e autarquias vão ser cerca de 56 criadas durante a era Vargas, dentro do que é conhecido como Projeto Nacional Desenvolvimentista. Tá? Exatamente o Estado como um Estado provedor. Né? Lembrando aqui que o Vargas foi responsável, né, pela modernização do Brasil, né, criou a Petrobras, né, estamos falando aqui das agências estatais, a Vale do Rio Doce, criou o Ministério do Trabalho, né, você tem uma nova burguesia urbana, então você precisa industrializar, você precisa também regulamentar isso, então cria-se institutos como a carteira assinada, 13º salário, férias remuneradas, e no campo da educação, o Ministério da Instrução e Saúde, é como se fosse o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde tudo junto, é como se fosse, não, é. Você tem uma forte influência aí daquele movimento escolar da escola novista, que pretendia reverter o quadro de analfabetismo do Brasil e via na educação na escola pública, né, essa questão da escola pública gratuita e de qualidade como motor da democratização do Brasil, né? Então, o Estado é esse Estado provedor que vai fazer essas grandes reformas e faz. E para isso, né, o Estado ele só existe através dos seus servidores, dos seus quase servidores, né? A sociedade ela só é, ela só acessa o serviço do Estado e o Estado só age, mesmo aqui nesse caso aqui na economia diretamente, através de seus servidores, através, por exemplo, aqui das agências que são criadas, que são geridas por servidores. E para então modernizar esse quadro de servidores, né, se cria o Departamento Administrativo do Serviço Público, o famoso DASP. Então, o DASP aqui é uma instituição criada aqui no governo Vargas que pretende reformar o Estado para que ele possa exercer plenamente aí esse projeto de Estado, né, provedor dos projetos nacionais desenvolvimentistas. O DASP exatamente vai ter esse papel de remodelar a administração pública, trazendo a administração pública de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático, né? Já já vamos ver as características desse modelo burocrático. Mas assim, em linhas gerais, o DASP vai reformar, né, a administração e vai gerir essa administração dentro desse novo modelo. O DASP seria como que uma mistura, né? Vamos aqui simplificar, de um grande RH com o setor financeiro, né? Se o Estado fosse uma empresa e aqui ele age muitas vezes como empresa, né? Através das suas agências estatais, o DASP é como se fosse o setor administrativo, o setor do RH e o setor financeiro, né? O setor do RH ele faz recrutamento, né? Dos funcionários, faz o treinamento, qualificação, acompanhamento, né? Ver as progressões, se a pessoa vai ascender de cargo, não, se tem a progressão, não. Aqui, claro, tudo isso dentro da meritocracia, porque aqui já é um modelo weberiano, né? Burocrático, tem como princípio o mérito. Aqui também, né? Além da meritocracia, então, para garantir a meritocracia, você tem os concursos, então vai organizar os concursos, e o setor financeiro aqui, né? A regulamentação da aquisição de materiais, os contratos para adquirir materiais, serviços, acompanhamento desses materiais, né? Porque antes, se você tem um patrimônio, você faz o contrato do jeito que quer. Então, aqui você vai começar a padronizar, né, isso e a tornar público, né? Porque tem que entrar o princípio da impessoalidade,
Porque se entrar a pessoalidade, a gente volta para o patrimonialismo. Tem que ser interessante para o interesse público, né? Tem que ter a melhor oferta. Então, o DASP, ele cria também essa legislação, né? Tem uma função legisladora. E como ele vai surgir exatamente ali no período da ditadura varguista, né? Depois de 37, embora tenha começado a ser pensado em 36, ele vai ter essa função também, né? De acompanhar, de supervisionar, de intervir, né? Porque nos estados vão criar os DASPinhos, e você vai ter os interventores. Então, o DASP lá é como se fosse um braço do Estado federal fiscalizando esses interventores para que eles possam agir de acordo com esses novos princípios dessa nova administração e, ao mesmo tempo, legislando, né? E aqui um fato importante é o que há um fortalecimento da administração direta, né? Já que o patrimonialismo regionalmente, né? Você vai, o Brasil é muito grande, muitos os municípios distantes, estados, então essa administração direta lá com os prefeitos, com os governadores, ela é um pouco deixada de lado e o Brasil e se cria essas agências estatais exatamente para poder fazer essa administração moderna. É como se você criasse aí uma administração paralela. Já vamos falar também sobre isso. A ditadura militar, na época da ditadura militar, essa ideia do fortalecimento de um Estado capitalista moderno, nesse sentido de industrial, né, de uma economia pujante, leva ao que foi conhecido como a teoria do bolo. Né? O Delfim Neto foi um ministro da economia que falava que usou essa metáfora, né, para popularizar o seu modelo econômico, né, que foi conhecido como a teoria do bolo, que era a ideia de que primeiro, antes de repartir os bens do Estado, você precisava fazer como se faz um bolo. Você não pode cortar o bolo antes de deixar ele crescer. Então, primeiro você deixa ele crescer, quando ele ficar grande, aí você reparte. De fato, houve o que foi conhecido como milagre econômico, né? Houve muito aporte de dinheiro estrangeiro, obras faraônicas, o Brasil chegou a crescer mais de 10% ao ano, mas isso durou basicamente 3 anos, né? Isso ajudou, claro, a modernizar o país de alguma forma, no sentido estrutural, através de grandes obras como Itaipu, enfim, grandes rodovias, Transamazônica, etc. Mas isso durou pouco tempo, né? Foi controlada a inflação, depois a inflação voltou a subir, isso demorou apenas 3 anos. O salário do trabalhador estava muito ruim, a desigualdade enorme, e esse crescimento econômico, um país muito rico para um povo muito, muito, muito pobre, e depois o país começa a ter, depois sai desse período, desses 3, 4 anos de milagre, chamado milagre econômico, né? O Brasil começa a voltar a taxas altas de inflação, de dívida externa astronômica, e, enfim, a economia colapsa. Nesse período também há reformas, né? Reforma na educação, famoso MEC USAID, né? Estou aqui pronunciando se fosse em português, né? USAID, nos Estados Unidos a gente escreve como USA, né? USA, United States America. USAID, ID, International Development. Exatamente, USAID, pronunciando de maneira aportuguesada, era exatamente esse departamento internacional norte-americano que dava suporte técnico financeiro para os países. Então, há um acordo firmado, né, às escondidas, porque não houve participação popular, inclusive foi motivo de insatisfação da UNE, e que cria reformas, né, nas universidades, departamentalização das universidades, a universidade voltada mais para formar quadros para o mercado, a língua inglesa sendo ensinada nas escolas, a reforma do ensino básico, com ênfase no ensino técnico, a retirada de disciplinas voltadas para a reflexão crítica, como a filosofia
e a sociologia no ensino básico, a remodelação do ensino básico, retirando um ano, né? Você vai ter 11 anos de níveis, chamados primeiro grau, segundo grau, e o terceiro grau seria o ensino universitário. Enfim, a reforma passa por esse treinamento, né? Esse aporte de treinamento norte-americano e também financeiro, uma americanização da nossa educação voltada para os interesses econômicos dos Estados Unidos, inclusive colocando o inglês como língua obrigatória, obviamente, porque Estados Unidos seria aí a grande referência. Na reforma tributária, simplificação dos impostos, né, diminuição dos impostos, simplificação no sentido de diminuir o número de impostos, simplificação das regras, né, e se diz que são regras que são até, não sou da contabilidade, mas são regras que são colocadas até hoje. E no caso da reforma administrativa, vai ter o Decreto-de-Lei 200, que, segundo se informa, foi uma das mais ousadas no sentido de reforma da administração, trazendo normas de organização do serviço, né? Fixando princípios, estabelecendo conceitos, balizando, né? Desenhando aí a estrutura e estabelecendo normas, né, de funcionamento, né? Então, esse decreto vai instituir os planejamentos, as coordenações dos setores, tentar dar uma racionalização para a administração pública. Tudo isso, né, é feito dentro de uma ideologia antipolítica e tecnoburocrática, ou seja, como a política vai ruim, então isso justifica não passar pelas vias da política, que seria a negociação, o debate, os acordos, enfim. Como tudo isso é ruim, a política é ruim, todo mundo é corrupto, então isso justifica que a gente faça tudo de cima para baixo, né? Todas as reformas, enfim. A única coisa que é boa é a técnica, se você sabe fazer, logo isso justifica. Isso é conhecido como tecnoburocrático, né? Exatamente fazer reformas sem precisar passar pelo crivo das instâncias consideradas instâncias representativas. E a ênfase, do mesmo jeito da Era Vargas, na administração direta. Então, como você não acredita exatamente no que já existia, que era a administração que é ligada diretamente aí ao executivo, né? Você cria agências estatais. O que seria então essa administração indireta? Né? A gente falou tanto na Era Vargas, na ditadura militar, a ênfase é na administração indireta. Tá? E o que é então essa administração indireta? Né? Bom, primeiro a gente entende o que é administração direta. Vamos pensar aqui no nível federal. No nível federal, a administração direta é o que está diretamente ligado, no caso, ao presidente. Então, você vai ter o presidente e todo um corpo de servidores que está ali para funcionar o gabinete, enfim, o trabalho do presidente. Você vai ter os ministérios, todo um corpo de órgãos ligados a cada ministério. Né? Isso é administração direta. No município, por exemplo, é só transpor, né? Tem o prefeito, as secretarias, enfim. A escola, por exemplo, municipal, no município é da administração direta. No caso aqui do federal, voltemos, né? Você tem, então, a criação da administração direta. Vocês lembram ali que só o Vargas criou cerca de 56 agências governamentais, né? Entre autarquias e empresas públicas. Então, o que é a administração direta? A administração direta é exatamente a administração por meio de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente lê a legislação e aí faz distinção de administração direta e indireta, criando regras que se aplica a uma não se aplica a outra. Uma vez, aqui onde eu trabalho, né, na UFT, a gente estava lendo uma regra lá, enfim, eu não lembro o contexto, mas era para saber se a gente podia entrar com recurso ou não. E aí o meu colega, conversando comigo, quando ele leu a administração direta, ele entendeu que indireta era. Não estava ligado diretamente ao reitor. Então, você tinha as pró-reitorias, que era a administração direta, e a gente que estava na base, nas coordenações, era indireta. Ele não entendeu que toda a UFT, como é uma fundação, é a administração indireta. Então, se é uma fundação, tudo que está lá dentro, desde o topo da hierarquia até a base, é a administração indireta. Tá? Então, se é autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, é administração direta, tá? Porque todas elas
vão ter autonomia, tá? Eles não vão ter um controle hierárquico da administração direta, vão ter um controle finalístico. Como é que a gente entende, né? Vamos definir aqui esses entes da administração indireta. É uma forma bem básica, né, da gente não esquecer cada ente desse, é entender, por exemplo, que a autarquia e a fundação são pessoas jurídicas de direito público e a empresa pública, sociedade de economia mista, são empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Direito público, direito privado. Direito público, obviamente, estão submetidas às regras do direito público, né? Direito, por exemplo, no direito privado, mais fácil. Então, regime jurídico único, tá? Não são seletistas. Empresa pública, sociedade de economia mista, seletistas. E outras regras mais, né? Se bem que hoje em dia já se confunde muito isso. Mas a ideia principal é essa. Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, a autarquia e a Fundação de Direito Público, né? A autarquia é pessoa jurídica de direito público que realiza atividades típicas do Estado. Exemplo, universidades. Realiza atividades típicas do Estado sem subordinação, apenas com controle finalístico, claro, né? O Ministério da Educação vai criar a política e a autarquia vai aderir. Né? É diferente no município, que geralmente a escola faz parte da administração direta, né? Mas, claro, a prefeitura poderia criar uma autarquia, só que é uma administração. Uma realidade muito reduzida, né, para isso. Então, você vai ter boa parte das universidades, né? No caso aqui da UFT, onde a gente trabalha, não é uma autarquia, é uma fundação, né? Porque é uma pessoa de direito público constituída a partir de um patrimônio, né? Um patrimônio. Você tinha um patrimônio que era do Estado, que foi doado para a federação para ser criado. Então, um patrimônio que foi dado uma finalidade pública, né? Que pode ser uma finalidade, no caso da UFT, uma finalidade educacional, poderia ser uma finalidade cultural, poderia ser uma finalidade de pesquisa, por exemplo, como o IBGE. Empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Empresa pública, uma pessoa jurídica de direito privado, com capital 100% estatal e que atua em setores da economia considerados com uma função social pública, né, considerados de segurança econômica, né, digamos assim. Né? Vamos pensar aqui na Caixa Econômica Federal, né, as grandes políticas habitacionais hoje em dia passam pela Caixa Econômica Federal, por exemplo. Né? Nós temos os Correios, aí é um grande debate, né? Os serviços de comunicação, até que pontos poderia ser privatizado ou não, enfim. Mas isso é empresa pública. Sociedade de economia mista, uma pessoa jurídica de direito privado com capital aberto. A empresa não tem capital aberto, né? São as cotas. E a cota aqui é 100% pública. A sociedade de economia mista é acionária, né? A gente pode comprar ações, né? Se tornar sócio, só que não um sócio que toma decisões, é um sócio apenas que lucra com a valorização da empresa, da sociedade de economia mista, né? Um SA, sociedade anônima, vendida no mercado, é um capital aberto. Só que é uma sociedade de economia mista, né? No sentido de, por que é mista? Porque necessariamente o acionista majoritário é o governo, é o Estado, não é o governo, né? O Estado, claro, o governo que vai estar à frente vai tomar, ou seja, as decisões que interessam ao Estado vão passar, ou necessariamente passam. Então é isso, é a administração indireta que foi exatamente o grande motor
da, da mudança das reformas administrativas no governo Vargas, que criou mais de 50, e na ditadura militar também, que fez as reformas todas e atuou através da administração indireta. Quais seriam as características da administração burocrática weberiana que a gente vê muito forte aí nesses dois governos, aqui no caso do Brasil, né? Primeiro, vamos pensar que o weberiano, né? O weberiano aqui, Max Weber, entendia que havia vários tipos de domínios, né? De se exercer o poder, né? Dependendo dos contextos, né? Políticos, sociais. E um dos modelos que ele descreve é o burocrático, que para ele é o modelo moderno, que é aquele modelo que não está baseado numa crença divina, né? Que não está baseado no patrimônio de uma pessoa, né? Como no patrimonialismo, mas está baseado exatamente em normas e regras, em leis que se aplicam universalmente. Aqui entra o princípio da impessoalidade. Então, todos estariam, uma vez definidas essas normas, né, de uma forma idealmente racional, pela discussão, pela produção de leis, né? Essas leis serviriam a todos, então entraria em pessoalidade, entraria um mérito, não é da família que você veio, não é o dinheiro que você tem, o patrimônio que você tem, mas é se você está dentro ou não dessa norma. Se você tem o mérito, se você você é profissional, se você tem a qualificação para isso. Então, uma característica que é a separação entre o público e o privado, né? A gente viu que no patrimonialismo, o público e o privado se confundem, né? Ainda hoje, você constrói uma estrada dentro do terreno de uma pessoa, isso é né, uma confusão do público-privado. Você usa, como o bem amado lá, né? Usa o carro da prefeitura para sua família ou para a família de outrem por interesse pessoal. Você faz uma confusão entre o público e o privado, né? Você escolhe os funcionários, os cargos, porque são da sua predileção, porque te agradou, não por causa do mérito, não porque teve concurso, enfim. E então, e centraliza, né? Você tem essas regras universais, tem que ser aplicadas, o princípio do método, você pede uma atuação especializada e tecnicamente fundamentada. Tá? Então, isso caracteriza aqui a administração burocrática weberiana, que foi muito forte na administração Vargas e da ditadura militar, que houve essa reforma da administração pública, né? No caso Vargas, através da DASP e os DASPinhos. Os DASPinhos são dos estados, o DASP dos estados. No caso da ditadura militar, pela Decreto-Lei 200, né? E pelas reformas que foram feitas. Então, passa exatamente essa ideia técnica de mérito, essa separação do público do privado e exatamente uma administração baseada na aplicação de normas universais que servem para todos, né? E aí se preza pela atuação especializada tecnicamente fundamentada, tá? Isso aconteceu sobretudo no que foi criado, né, com a administração indireta. O resultado disso foi o sucateamento da administração direta. A gente viu que, em vez de reformar, de promover política que induzisse a reforma da administração direta, a gente criou uma outra reforma, eu digo a gente, né, período Vargas, o Brasil, no período Vargas, na ditadura militar, e a administração direta continuou patrimonialista do mesmo jeito, servindo para, né, fortalecer as oligarquias, os comandos locais, as lideranças locais, a partir de empregos públicos, né, que não passavam pelos mesmos critérios da administração indireta. Você vai ter novas formas de patrimonialismo, né? Tudo que a gente falou também é verdade, mas não é ideal, né? Há formas, né, de driblar isso, né? Então o lobby, a gente vê que nessas autarquias, fundações, entra muito interesse dos partidos. Hoje em dia, né, o lobby das empresas, dos partidos que colocam nessas agências
deputados ou pessoas ligadas aos partidos, enfim, então você vai ter o lobby empresarial, o lobby dos partidos, você vai ter as alianças, que aí você vai usar quase de uma forma patrimonialista uma coisa que foi criada para não ser patrimonialista, né? Você vai colocar, né, quem que você vai escolher para estar nos cargos da Petrobras, do INSS, enfim. Você vai fazer alianças, né? Então, você é como se você fosse arrendando toda a administração direta. Então, é uma forma moderna de patrimonialismo. Se a forma antiga se confundia com o coronelismo, a forma moderna passa muito pelo lobby e pelas alianças, né? E, diria mais, atualizando aqui o slide, né? Talvez as emendas parlamentares agora, né? As emendas parlamentares são forma de comprar apoio político. É uma forma patrimonialista, do meu ponto de vista. O tecnoburocratismo, fazer as coisas de cima para baixo, só baseado no conhecimento técnico, sem discutir, longe dos interesses, muitas vezes longe, sem pisar na realidade das pessoas, do que elas precisam, né? Tomar decisões sem passar pela discussão, pelo diálogo, pelos interesses, né? Locais, regionais, enfim. O autoritarismo, né? Porque já existem aqueles que sabem muito, aqueles que não sabem nada, então faz as coisas de cima para baixo. A gente viu que essas reformas, embora tenham ajudado a modernizar o Brasil, elas foram feitas de forma impositiva, né? Sem discussões. Só dando um exemplo aqui do Mercosur, as negociações do governo com os Estados Unidos foi feita às escondidas, no sentido de que não chamaram aqueles interessados, né, os educadores, a Uni, né, fez grandes protestos exatamente por isso. Enfim, foi uma modernização do Estado, mas nem tanto. Nós nos demoramos um pouco nesse ponto, mas a gente espera ter contribuído, né, com a formação de vocês e com a compreensão aí da administração pública, conhecida como administração burocrático-weberiana, que se deu, né, sobretudo nessas épocas mais autoritárias, infelizmente, e foi feita a modernização da economia e da administração, e claro, para fazer a reforma da economia passou pela reforma da administração, porque o Estado atuava diretamente, então o Estado só atua através de servidores e das suas agências, né? Então, essa modernização ela foi feita para o bem e para o mal de uma forma autoritária, mas foi feita. Fiquemos bem e obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.